Você já se perguntou como alguém tão gentil se tornou tão frio? Existe uma guerra silenciosa dentro das pessoas mais bondosas que você conhece. Uma guerra que ninguém vê, até que já seja tarde demais. No começo, você não percebe. Talvez elas apenas riam menos. Talvez comecem a falar com menos doçura. Ou talvez, simplesmente parem de aparecer. Aos poucos, a luz dentro delas se apaga. Não de uma vez, mas como uma vela tremulando ao vento, lutando para permanecer acesa. E as pessoas chamam isso de mau humor, ou uma fase, ou dizem, ela mudou. Mas a verdade não é mudança, é erosão. É o peso de anos dizendo sim para coisas que as quebraram, de sorrisos dados no meio do silêncio, de dores engolidas só para manter a paz. Se você já sentiu que sua bondade lentamente se transformou em silêncio, se já se perguntou quando exatamente deixou de se sentir seguro para ser suave, este vídeo é para você. Porque chega um momento, silencioso, quase invisível, em que ser bom começa a custar mais do que oferece. E a transformação mais perigosa não é barulhenta. Ela acontece no instante em que você percebe: ser bom não está melhorando minha vida, está me fazendo desaparecer. Tudo começa cedo. Antes de sabermos a diferença entre quem somos e o que as pessoas precisam que sejamos. Aprendemos, em olhares sutis e reações silenciosas, que ser gentil significava ser amado, que sorrir tornava tudo mais fácil, que ficar quieto quando doía deixava o ambiente mais seguro. Então nos adaptamos. Nos tornamos aqueles que dizem, tá tudo bem, mesmo quando não está. Aqueles que limpam a bagunça emocional de todo mundo sem nunca pedir ajuda. Aqueles que aprenderam a ler o ambiente como um mapa de sobrevivência, sempre atentos ao que os outros precisam, raramente perguntando o que nós precisamos em troca. Para alguns de nós, a bondade não era apenas uma virtude, era proteção. Um escudo que usamos para evitar punição, abandono ou rejeição. Pensávamos, se eu for bom o suficiente, talvez eles não me deixem, talvez eles não me machuquem, talvez eu finalmente esteja seguro. Então nos encolhemos, apagamos nossas necessidades, enterramos nossa raiva, nossos limites, nossa voz. Confundimos amor com aprovação, conexão com obediência. E o mundo nos recompensou por isso, por sermos fáceis de lidar, por sermos altruístas, generosos, agradáveis. Diziam que éramos maduros para a idade. Diziam, você é tão bom. Mas no fundo, éramos apenas crianças, tentando sobreviver em um mundo que punia a verdade e elogiava a polidez. Não aprendemos autoestima. Aprendemos autoapagamento. Não aprendemos honestidade emocional. Aprendemos obediência emocional. Cada vez que fomos elogiados por ignorar nossa dor, aprendemos. Meu valor está no que eu consigo suportar, não no que eu realmente sinto. É assim que começa. Não com uma decisão, mas com uma necessidade. Não com força, mas com medo. É assim que as pessoas mais gentis são moldadas. Não porque nasceram assim, mas porque o custo de não ser gentil parecia alto demais para arriscar. Elas se tornaram boas não apenas para serem boas, mas porque ser qualquer outra coisa não parecia uma opção. E nesse momento, algo sagrado foi trocado em silêncio. Autenticidade por aceitação. Verdade por paz. Inteireza por sobrevivência. Não acontece de uma vez só. O colapso de uma pessoa bondosa é silencioso. Tão silencioso que nem ela percebe acontecendo. Começa com um suspiro que ninguém ouve. Um momento de hesitação antes de dizer sim de novo. Uma dor muda quando ninguém pergunta como ela está de verdade. No começo é só cansaço, mas em breve
se torna algo mais profundo, uma fadiga da alma, aquele tipo que permanece mesmo depois do descanso, mesmo depois do sono, mesmo depois da solidão. Porque não se trata de precisar de uma pausa, mas de precisar se sentir visto, de sentir que sua presença importa para além do que você dá. E quando a bondade é oferecida repetidas vezes, sem nunca ser retribuída, algo dentro começa a rachar. Você começa a rir sem querer, a dizer, "tô bem" como um reflexo, a aceitar coisas que machucam porque lutar parece inútil. Você para de pedir qualquer coisa, não porque não queira, mas porque aprendeu que não virá. Você começa a dizer para si mesmo, "não é tão ruim." Minimiza suas necessidades. Vira um especialista em fingir que nada te incomoda. Mas por dentro, você sente um entorpecimento crescente, um luto silencioso, uma mensagem sutil, mas constante, ecoando no seu corpo. Estou dando demais e recebendo de menos. E mesmo assim, você continua, porque te ensinaram que amar é esforço, que ser bom é aguentar, que é egoísmo parar de dar, que sua dor não importa se alguém está confortável. Então você dá mais. Você se estica além do que pode, se explica demais, perdoa rápido demais, carrega a culpa dos outros e chama isso de graça. Tolera pequenas violações e diz para si mesmo, eles não quiseram fazer isso. E a cada vez que silencia sua verdade, você quebra um pedaço sagrado dentro de si. Começa a confundir sobrevivência com lealdade, negligência emocional com normalidade. Você ainda não percebe, mas o vínculo entre quem você é e quem você finge ser está se desfazendo. Você não está com raiva, ainda não, mas está cansado, tão profundamente cansado. E é aí que começa a primeira fissura. Não é um grito, não é uma briga, não é um colapso. É apenas um momento silencioso, quando você se ouve dizer, "tá tudo bem", e percebe que não acredita mais nisso. Chega um momento, não barulhento, não dramático, mas irreversível. Você está numa conversa, acenando com a cabeça como sempre, oferecendo sua doçura habitual. E de repente, sem aviso, não sente nada, nenhuma vontade, nenhuma entrega. Apenas um vazio, como uma porta se fechando dentro do seu peito. Não é que você parou de se importar, é que se importar deixou de parecer seguro. E essa percepção não chega como um pensamento, mas como uma onda que te engole inteiro. Ser bom não está melhorando minha vida, está me fazendo desaparecer. Você não chora, não grita, só sente a morte silenciosa de algo sagrado, a esperança de que, se você desse o suficiente, eles te amariam de volta, do jeito que você precisava. Esse momento é um limiar. Antes dele você ainda tentava. Depois dele, algo em você para. Você para de procurar primeiro, para de se explicar, para de suavizar sua voz, só para ser ouvido. Começa a se afastar, não porque quer vingança, mas porque ficou sem oxigênio emocional. Começa a olhar para as pessoas ao seu redor e percebe quantas ficaram perto só porque você era conveniente. Quantas tomaram sua bondade como se fosse obrigação. Quantas nunca perguntaram, "E você, como está de verdade?" E de repente aquele pensamento que antes te aterrorizava, de que você poderia se tornar distante, fechado, até frio, não parece mais um fracasso. Parece sobrevivência, parece clareza, parece recuperar algo que foi roubado silenciosamente de você. Seu direito ao autorrespeito. Você ainda sorri, ainda ouve, ainda ama. Mas é diferente agora. Há uma linha que eles não veem, mas você sabe que está lá. Um muro silencioso entre você e a versão de si
que sangrava por todos. E dói. Porque você se lembra de quem era antes do colapso. Aquela pessoa que dava sem limites, que amava sem medo, que suavizava cada golpe com compreensão. Mas aquela pessoa está cansada. E ela não vai voltar igual. Esse é o ponto de ruptura. A lenta e silenciosa rebelião de uma alma que finalmente disse: eu também importo, e não vou desaparecer por ninguém. Carl Jung escreveu: quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. E quem passou a vida tentando ser luz, sabe exatamente o que isso significa. Porque depois do colapso, algo começa a mudar. A pessoa que engolia a raiva agora fala com dureza. Quem evitava conflito se torna fria, distante, não por crueldade, mas por proteção. A sombra despertou, não aquela que deseja o mal, mas a que carrega cada palavra não dita, cada emoção engolida, cada momento em que alguém cruzou a linha e você não disse nada. Ela aparece no sarcasmo, na amargura, em sumiços repentinos, numa intolerância súbita a qualquer coisa que pareça manipulação ou culpa. A mesma pessoa que antes pedia desculpas por existir, agora vai embora sem explicação. Não porque não se importa, mas porque já se importou demais, por tempo demais. E agora aprendeu. Sem limites, a bondade vira uma prisão. O mundo olha e diz: você mudou. Mas, na verdade, você só parou de esconder as partes de si que nunca tiveram permissão para existir. E é confuso, porque quando você passa a vida sendo o bonzinho, você não aprende a lidar com raiva, aprende a reprimi-la. Não aprende a dizer não, aprende a aguentar. Não aprende a se proteger, aprende a desaparecer à vista de todos. Então, quando a sombra aparece, ela não vem com palavras bonitas. Vem em exageros emocionais, em silêncios, em falta de confiança, até com quem quer o seu bem. Não é maldade, não é ódio. É o protetor ferido, aquele pedaço de você que diz: nunca mais vou ser usado assim. Você se torna menos acessível, menos moldável, menos fácil de manipular. E alguns vão chamar isso de frieza. Outros vão dizer que você ficou egoísta, arrogante, distante. Mas o que eles sentem, na verdade, é que perderam acesso à sua autoanulação. Essa é a sombra, não sua inimiga, mas sua defesa. A parte de você que criou dentes, para que você parasse de ser devorado. Essa é a pergunta que fica, silenciosa, dolorosa, depois da ruptura. Você não se sente mais você mesmo, mas no fundo, nem sabe quem você realmente é. Você sempre foi a pessoa calma, a compreensiva, aquela que mantinha a paz, mesmo que isso custasse tudo. Mas agora, você se encolhe com certas vozes, se afasta quando alguém chega perto demais, já não tem a mesma doçura. E a pior parte, você se sente culpado por isso. Culpado por proteger seu tempo, por colocar limites, por não ser mais a esponja emocional para pessoas que nunca perguntaram se você estava se afogando. Você começa a se perguntar: será que estou ficando egoísta? Frio? Cruel? Porque por tanto tempo você mediu sua bondade pela quantidade que dava. E agora que parou de se doar por completo, você não sabe se ainda é bom. Você carrega um luto invisível, a perda da sua versão antiga. Aquela que perdoava rápido demais, que sorria mesmo machucada, que se dobrava até quebrar, que dava sem limites, esperando que alguém finalmente percebesse. E mesmo que aquela versão estivesse se apagando aos poucos, ela era familiar. Fazia você se sentir valioso, necessário, seguro. Agora, você se sente um estranho para si mesmo. Você sente falta da sua suavidade, mas não da dor que ela carregava. Sente falta da sua abertura,
mas não do jeito que ela foi explorada. E então, você vive nesse meio termo, entre culpa e libertação, entre medo e alívio, entre desejar conexão e temer o preço que ela pode custar de novo. Você se pergunta se as pessoas vão dizer que você mudou, se vão te acusar de estar amargo, distante, diferente do que era. E talvez digam, mas nenhuma delas viu o preço que custou ser quem você era. Nenhuma delas ficou acordada à noite se perguntando por que amar sempre parecia sacrifício. Nenhuma segurou o seu silêncio quando era a única coisa que te mantinha seguro. Essa confusão não é fraqueza, é luto. Você está de luto pela versão de si mesmo que todo mundo amava, porque ela nunca pediu para ser amada de volta. Você não está perdido. Está no meio de algo sagrado. Recuperar o direito de existir sem ter que pagar com sofrimento. E isso é um começo, não um fim. Quando você muda, seus relacionamentos mudam também. Não porque você queira, mas porque foram construídos em cima de uma versão sua que não existe mais. As pessoas não falam, mas sentem. Sentem quando você para de se explicar tanto, quando você demora para dizer sim, quando seu sorriso já não vem acompanhado de trabalho emocional, quando seu silêncio deixa de soar como concordância e começa a parecer distância. De repente, aqueles que amavam o quanto você era fácil de lidar não sabem mais o que fazer com você. Porque agora você pensa antes de dar. Faz perguntas, diz não, sem culpa. Não suaviza mais suas bordas, só para os outros ficarem confortáveis. E para alguns, isso é uma ameaça, não à segurança deles, mas ao controle. Eles sentem falta da versão sua que tornava a vida deles mais fácil, a que absorvia a atenção do ambiente, que nunca pedia nada, que ficava, mesmo quando doía, aquela que sempre perdoava, mesmo quando o pedido de desculpas nunca vinha. Então, quando você começa a se afastar, a proteger sua paz, a escolher a si mesmo, dizem que você ficou distante, frio, difícil de amar. Mas a verdade é, eles nunca te amaram. Amaram a sua obediência. Amaram o jeito que você não precisava de nada. O jeito que colocava as necessidades deles acima das suas. O jeito que os fazia sentir, sem nunca pedir nada em troca. E agora, a dinâmica mudou. Você ainda se importa, mas é diferente. Você não corre atrás, não implora, não prova seu valor para quem só valorizava o seu silêncio. E isso é solitário. Não porque você não queira amor, mas porque percebeu que o tipo de amor que merece não pode ser construído em cima da sua autoanulação. Você começa a ver pessoas indo embora, não porque eram ruins, mas porque só sabiam lidar com a versão sua que não se protegia. Você as lamenta. Lamenta o conforto de ser necessário. Lamenta a ilusão de conexão. Mas você não volta atrás, porque o preço de ser fácil de amar era ser impossível de viver consigo mesmo. E agora, pela primeira vez, você aprende. Prefere ficar sozinho a ser adorado por uma versão sua que precisava sangrar só para ser vista. O despertar não chega como um raio. Vem devagar, silencioso, como a névoa se levantando depois de um inverno emocional. Um dia, você se ouve dizer, eu não quero mais isso. E dessa vez, você fala sério. Você não tenta mais consertar o que te quebrou. Não explica mais seus limites como se fossem desculpas. Não passa mais fome só para ser aceito. Você percebe, o problema nunca foi ser bom. O problema foi ser bom sem limites. Te ensinaram a ser gentil, mas não a ser inteiro. E agora, pela primeira vez, você começa a escolher a si mesmo. Não na teoria, mas na prática. Você para de explicar o seu não. Para de justificar demais seu valor.
Para de aceitar migalhas e chamar isso de amor. Você não se torna cruel, você se torna claro. Começa a notar quem se incomoda com seu autorrespeito. Aqueles que só batiam palmas para você quando estava se doando até o fim. Aqueles que dizem que você mudou quando tudo o que fez foi parar de se diminuir. Você para de romantizar a luta. Para de chamar exaustão de nobre. Para de sangrar em lugares onde ninguém sequer percebe que você está ferido. E não é fácil. Há momentos em que os velhos hábitos sussurram: seja mais suave, facilite, não os perca. Mas você lembra, você já se perdeu uma vez e não vai fazer isso de novo. Você começa a sentir o gosto da paz. Não a paz que vem de ser aceito, mas a que vem de ser real. Entende que amar os outros não significa se abandonar, que sua voz merece espaço, que suas necessidades não são demais, só são estranhas para um mundo que lucrou com o seu silêncio. Aprende que dizer não te torna rude, que se afastar não te torna quebrado, que proteger seu coração não é traição, é um ato de amor próprio. Esse é o renascimento. Não para uma pessoa mais dura, mas para uma pessoa mais verdadeira. Você não odeia quem foi. Você a honra. A você que continuou sorrindo mesmo com dor. A você que tentou, que perdoou, que amou sem parar. Mas agora é hora de amar essa versão. Nunca mais pedindo que ela carregue tudo de novo. Você não é demais. Você é finalmente suficiente para si mesmo. E é aí que o amor verdadeiro começa. Você não se tornou ruim. Só parou de sangrar por pessoas que nunca ofereceram um curativo. Parou de se encolher. Parou de pedir desculpas pelas suas necessidades. Parou de implorar para ser visto por quem só olhava quando você era fácil de usar. O mundo vai dizer que você mudou, como se isso fosse crime. Mas mudar não é traição. A verdadeira traição foi acreditar que ser pequeno era o preço do amor. Você nunca esteve quebrado, só estava exausto, de se silenciar para manter a paz, de se dobrar tanto que esqueceu a própria forma. Mas agora está aprendendo algo radical, que seu valor nunca deveria ter sido conquistado pelo sofrimento, que sua voz importa, mesmo quando treme, que seus limites não te tornam menos amável, eles te tornam real. Então pergunte-se, que parte de você enterrou só para continuar sendo bom? E você está, finalmente, pronto para recuperá-la? Se você já sentiu essa virada, se sua bondade virou silêncio, se sua luz virou armadura, compartilhe sua história aqui. Alguém lá fora está no escuro. Precisa ouvir sua voz. Porque curar não é se tornar alguém novo, é se lembrar de quem você era, antes do mundo dizer para você não ser.